Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, corre aqui na nossa playlist Maratona, porque tem muito conteúdo e conteúdo muito bom para te ajudar nas suas aulas de canto, nos seus estudos e pesquisas e muito mais. Se você tem alguma pergunta para o maestro que ele ainda não tenha respondido, deixa aqui no box de comentários que a gente está sempre de olho para responder. E deixe seu joinha nesse vídeo, ajuda muito a gente aqui no YouTube, é muito importante pra gente. E compartilha nas redes sociais com seus amigos para mais pessoas virem fazer parte desse quadro junto com a gente, tá bom? Antes da gente começar o quadro dessa semana, eu tenho uma pessoa muito especial que tem um recadinho maravilhoso para vocês. Vem comigo, Karen! Olá, Tati, tudo bem? Estou aqui invadindo o Pergunte ao Maestro. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Karen Azevedo, eu sou uma das apresentadoras do Ensemble Estúdio Marconi Araújo. E eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o nosso primeiro concerto virtual. Sim, o Ensemble Virtual in Concert, que acontecerá no próximo dia 1 de setembro, às 20h30, aqui no canal do YouTube. Aliás, em algum lugar aqui desse vídeo ou até na sua própria descrição, vocês vão ver um link. Vai até esse link, você vai ser direcionado até a sala onde a live vai acontecer, que ela já está ativa, tá bom? Vai até lá e vai ter um sininho para você ser avisado. Clica nesse botão para ser avisado para você não ficar fora dessa, tá? Em todos os concertos do Ensemble Estúdio Marconi Araújo, nós escolhemos uma instituição para ajudar. E dessa vez será a ONG Beija-Flores Solidários em prol do Lar dos Idosos, Sítio das Alamedas. Legal, né? Então nós contamos com a sua doação. E como você poderá fazer isso? Você vai ter um QR Code como esse, tanto aqui quanto também na nossa sala virtual, já está lá ativo. Vai lá, coloca o seu celular, você vai poder doar através do QR Code ou também através desse link que vai aparecer aqui para você, em algum lugar que a Tati vai colocar, tá? Nós contamos muito com você, com a sua doação e também com a sua presença no dia 1 de setembro, às 20h30, aqui no YouTube, tá bom? Até mais, beijão e é com você, Tati! Então é isso aí, galera. A gente te espera lá no concerto virtual. Sem mais delongas, vem comigo. Hashtag Pergunte ao Maestro. Oi, gente. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu queria dar as boas-vindas a Karen Azevedo, que é a nossa apresentadora, sempre foi nossa apresentadora dos nossos concertos ao vivo. Agora vai estar aqui com a gente também e vai estar no nosso concerto do Ensemble, que a gente vai fazer no dia 1º de setembro, primeiro concerto coral virtual do país. E eu espero vocês lá para assistirem a gente. Então não deixe de definir o lembrete aqui, tá? A gente vai colocar o link para você não perder nem a data nem a hora do concerto, tá? Porque vai ser uma live e vai ser somente essa live. Então você vai poder curtir o nosso trabalho, aqueles que gostam do trabalho do Ensemble vão poder curtir. Além disso, vocês também podem já começar a doação, porque a gente está colocando toda essa verba do concerto de doações voltadas para o Lar dos Idosos, como é que é o nome mesmo, Tati? Sítio das Alamedas. Sítio das Alamedas. Minha memória é péssima, gente, é um problema. E também as famílias cadastradas no estúdio que nós já ajudamos com a ONG. Então, seria muito legal se vocês pudessem já começar essa doação, pode ser qualquer valor, sabe? Porque juntando um pouquinho de cada um, a gente consegue ajudar mais pessoas nessa pandemia, tá bom? Então, sem mais delongas, Tati, primeira pergunta. Adoro. Olá, maestro. Gostaria muito de entender como duas pessoas conseguem cantar juntas e harmonicamente a mesma música sem serem uníssono só na base do improviso. Também gostaria de saber como os cantores improvisam melismas sem sair do tom da música. Essa habilidade podem vir pelo estudo da teoria musical ou é puramente por talento? Estou amando o quadro Estudo Belting Contemporâneo com um professor capacitado. Muito bem. Claro que pode ser aprendido e a teoria musical existe para isso. Então, você vai estudar escalas e você vai aprender a fazer improvisos. As duas escalas mais importantes para melisma, que eu considero, minha opinião, tá? São a escala de Blue e a escala pentatônica, mais a pentatônica. Então,
Porque hoje em dia os improvisos são quase todos feitos na escala pentatônica. Então, das divas, né? Então, você conhecendo a escala e você conhecendo as inversões da escala, você consegue criar o seu melisma, entendeu? Então, com certeza você vai aprender. É óbvio que tem gente que tem uma facilidade incrível para fazer, porque escuta isso desde criança, está escutando aquele melisma desde criança, copia, então é mais fácil. Com relação a duas pessoas cantarem juntas em harmonia, também é um estudo, também é uma questão de prática, e a teoria musical também vai te ajudar, porque tem gente que consegue fazer isso sem se perder, mas tem uma coisa que eu digo para os meus alunos, que é bater na trave. Você está cantando com outra pessoa e aí cada uma está improvisando, está fazendo alguma coisa diferente. Se não é combinado, se é uma questão de improviso junto, uma hora pode bater na trave, sabe? Não dá certo. Então, primeiro é melhor que a gente planeje, né? Essa sessão você improvisa mais, eu fico mais aqui, eu faço uma caminha que a gente chama, aqui você improvisa mais, ou aqui vamos juntos e aqui vamos fazer os nossos melismas juntos. Então, é uma questão de programação. De qualquer forma, a teoria musical vai ajudar muito a conseguir fazer isso, tá? Eu tenho alunos que começaram do zero, aprendendo a fazer, e agora já estão fazendo bem, porque estudaram escala, porque, né? E tem que praticar, né? Para ficar, como é que eu vou dizer, natural, você tem que praticar bastante, tá bom? Olá, pessoal! Maestro, quais as diferenças de riffs e melismas? Obrigada. Nenhuma, é só um jeito de falar. O americano fala riff, e que assim, melisma tem, no português o melisma tem alguns sinônimos. Você pode chamar a coloratura de um cantor lírico de melisma, porque no fundo, você está fazendo uma agilidade, né? Do canto dos cristãos primitivos, depois que você tem o órgão, existe um outro segundo órgão que aparece, que é o órgão melismático. Então, a gente chama de melismático por quê? Porque uma voz sustenta e a outra faz agilidades, tá? Então, a gente está associando o melisma à agilidade. Depende também de qual é a nomenclatura que o teu professor usa. Então, às vezes, professores chamam de coloratura, de riff, ou de melisma, ou de agilidade, ou improviso, às vezes, não sei. Tô chutando aqui. Mas, para mim, riff é a mesma coisa que é uma espécie de melisma. Tem vários tipos de melisma. É isso, tá? Maestro, quais são as características vocais da soul music e como o belting contemporâneo pode ser aplicado no estilo? Então, se você colocar no dicionário de música o que é soul music, você vai ver que é uma definição muito, como é que eu vou dizer, muito psicológica. Fala sobre colocar a sua alma, colocar aquilo que você sente na música através de, às vezes até de sons declamados, ruídos, não sei o quê. Tem toda uma definição do dicionário de música, que é uma definição que eu acho um pouquinho, independente do dicionário também, tá? Mas assim, estou falando de um dicionário brasileiro, por exemplo. Agora, existem algumas características do seu... De manhã cedo, tá cedíssimo da tarde. Vamos lá, existem diferenças da soul music, porque o uso de alguns efeitos e de cores definem na prática esse som. Então, por exemplo, o uso de meia cobertura, por exemplo, que o belting contemporâneo utiliza, o uso de meia cobertura para dar uma potência ou para colorir a voz, o uso de coberturas, no caso dos meninos, cobertura completa na hora dos agudos, escura, o uso de ataques com fry, scoops, que mais? Riffs. Tudo isso compõe, na prática, o que seria essa soul music, né? O rhythm and blues, etc. Então, o que o belting contemporâneo pode acrescentar para essa pessoa que está fazendo soul? Manobras
que possam fazer com que a pessoa que não tem uma voz tão soul possa fazê-lo. Então, às vezes a pessoa tem uma voz mais clean e aí ela aprende a fazer tanto as manobras, quanto os ornamentos, quanto as cores. Então, como a gente no Belting contemporâneo trabalha muito fonte e filtro, eu consigo fazer uma fonte menor, ou seja, não tenho muito esforço, e aí, mas eu coloco um filtro gigante, parece que eu estou cantando com muita voz, e aí é muito interessante o resultado final, porque você tem uma voz soul e ela não é aquela voz tão gritada como as pessoas acham que às vezes é, né? Eu acho que, na verdade, a voz da diva, isso está no meu livro, é realmente essa voz, porque ela é a que tem mais riqueza de cores, na minha opinião. Maior riqueza de cores para você brincar. Você pode pintar muito mais com essa voz do que com uma voz de teatro musical, por exemplo. Uma voz de teatro musical, o personagem não pode ficar colorindo demais a voz. Por quê? Porque ela tem um texto para falar e o texto é mais importante do que essa cor. Eu uso a cor em favor do texto, né? Cantor de ópera, então, não. A evenness da voz é a coisa mais importante. Então, não vai pintar. Vai pensar na unanimidade desses sons. Então, eu considero a soul music, para mim, de novo, minha opinião, o lugar onde eu mais posso brincar. É isso, com a minha voz, sabe? E aí, por isso que eu gosto tanto. Que aí, quanto mais recurso o aluno tem, mais brincadeira ele consegue fazer, entendeu? E mais interessante fica pra plateia, tá? Mas... Calma. Gravando. Vai. Maestro, estou com uma dúvida me consumindo. Quando você está descobrindo os agudos na voz plena, quando você acha a posição correta, eles aparecem todos na mesma hora ou aparecem uma nota e depois de um tempo outra e assim vai? Olha, eu não posso te responder isso com precisão, porque eu não sei como a sua voz é. Cada voz é de um jeito, eu já falei isso aqui. Então, tem gente que galga notas, sabe assim? Ela começa, meu Fá sustenido tá legal. Aí daqui a pouco ela fala, maestro, meu sol tá legal. Agora eu tô conseguindo fazer um Lá bemol melhor. Então, assim, tem gente que galga. Tem gente que simplesmente muda uma chave, não tinha agudo nenhum, muda uma chave, encontra o passádio, encontra o registro superior, e aí a voz deslancha e ele canta tudo. Entendeu? Então, não tem como eu te responder isso. Isso acontece muito, não só com voz plena, que você está falando de voce plena, mas também de belta contemporâneo, mas com a voz lírica também. Sopranos que não atingem seus agudos por falta de conhecimento do seu passádio, às vezes quando encontra o passádio, sobem 4 tons de uma vez. E aí, tenores também, que são as vozes que eu considero mais complicadas para acessar essa parte aguda. Então, não tem como eu te responder isso. Mas o mais importante é, quando você galga som por som, você tem que tomar cuidado se você realmente está galgando isso. Porque às vezes o que pode estar acontecendo é que você está num tom, que é o teu limite, e aí você consegue mais uma nota porque você está dando uma empurradinha, entendeu? Você não fez realmente um passádio. Então, tem que tomar cuidado com isso. Que aí você conseguiu aquela nota, beleza, ela está firme, vamos para a próxima. Às vezes é legal você, às vezes, tentar 2 notas ou um tom e meio para você poder ter certeza que você não está fazendo esse, sabe, esse empurrado, sabe? Para não chegar na nota com uma pressão subglótica desnecessária, tá? Só isso que tem que tomar cuidado. Mas cada voz é de um jeito, tá? Maestro, como começar a ter melhor desempenho cantando com acompanhamento, seja instrumentos ou playback? Ainda fico inseguro e travo. É natural entre os cantores que passou muitos anos só cantando sem acompanhamento? É natural. Agora, é muito importante que você cante com acompanhamento. Por quê? É muito importante que você cante a capela também, mas é muito importante que você cante com acompanhamento. Porque aí você vai conseguir 2 coisas que eu acho super importantes, são os primeiros 2 pontos que eu trabalho com os meus alunos, que é a afinação e a agógica. Se manter no tempo, ou seja, não atravessar, manter a agógica. Isso é muito importante. Então, às vezes, eu dou 2 exercícios para os meus alunos quando estão aprendendo a cantar com playback.
decora a música cantando junto com o cantor. Use depois o mesmo playback que o cantor usou, agora bem alto, para você poder ficar escutando mais o playback do que você mesmo. Se grave. Veja se você está conseguindo cantar no tom, se você está mantendo a agógica, se está tudo legal. Se tá, aí você abaixa o som. E quando você abaixar o som, vai ser mais difícil você prestar atenção em entradas, mais difícil você prestar atenção se você está no tom, etc, etc. Grave. Então, sempre faça os exercícios de alteração de volume e às vezes até de andamento do playback, gravando, para você saber o que é que está rolando e o que é que não está rolando. Peça ajuda do seu professor também. Diga para ele, olha, eu tenho muita dificuldade de cantar com playback. Você pode me ajudar? Aí ele vai tentar te dar ferramentas para que você possa, porque depende do qual é o problema, né? Eu não pego o tom, por exemplo. Não consigo pegar o tom do playback. Então, vamos trabalhar isso? Não, eu pego o tom. Mas é que depois de um tempo eu me perco no tom. E depois, quando chega nessa sessão aqui, eu me perco. Provavelmente porque você não sabe a melodia direito. Vamos limpar a melodia, então. Vamos lá limpar a melodia. Então, depende qual é o problema, tá? Mas eles podem ser solucionados. E especialmente, se você tem um bom ouvido, se você vai conseguir ouvir, é legal que você grave e veja onde você está fora. O que está acontecendo que está te deixando fora. E aí você vai tentar descobrir o porquê. Entendeu? Maestro, esse Pergunte ao Maestro foi maravilhoso. Eu não perco um. É possível uma pessoa com voz aguda e não muito potente, através do belting contemporâneo, aumentar a projeção e a potência vocal? Gratidão por todos os seus ensinamentos e a simpatia da Tati na apresentação dos episódios. Olha, Tati, muito muito obrigada. Muito bem. Com certeza. Mas isso aí, com certeza. Porque, na verdade, os meus alunos que têm uma voz mais fraca, acontecem dois fenômenos com o belting contemporâneo, de todos esses anos que eu tenho dado aula, e eu acho que isso é bem legal, assim. Fico muito feliz de ver tantos professores capacitados ajudando pessoas a realizar seus sonhos através de uma coisa que eu escrevi. Eu acho isso incrível. Mas me sinto muito privilegiado de ter essas pessoas ao meu lado. Acontece um fenômeno com os professores capacitados também, que é o seguinte: quando o registro é fraco, no belting contemporâneo, ele ganha projeção e potência. E quando o registro é gritado, ele diminui a pressão subglótica e fica confortável e para de ter isso. E os dois registros começam a se juntar e a voz fica uma voz una. E isso vai desde o grave até o agudo. Então, eu acho que isso é o melhor. Então, com certeza. Agora, é importante você entender que, às vezes, essa fraqueza da voz não é simplesmente um placement descolocado. Pode ser uma patologia simples de corrigir com fono, né? Mas pode ser. Então, a gente tem que avaliar isso antes com o médico fono para ver se não é. Se não é, se está tudo normal, se está tudo tranquilo, aí com certeza você vai conseguir isso com o belting contemporâneo, tá bom? Maestro, a técnica no twang voice ajuda a desenvolver a voz mista? Já falei de twang aqui e não, eu não considero twang uma técnica, é um ajuste, né? Eu posso te dizer que sim, mas não sozinho. O twang sozinho não gosto muito. De novo, questão de gosto, tá? Eu acho o twang incrível quando tem uma faringe ampla, já falei aqui. Quando a pessoa não tem faringe ampla e usa twang, ela pode ter um excesso de pressão e isso ser péssimo. Então, o twang, o quanto ele pode ser bom, ele pode ser ruim. Então, tem que ser usado com parcimônia, tá? Fechar a faringe por twang é péssimo. Então, a gente precisa ter essa faringe ampla, a laringe baixa, para conseguir colocar um bom twang, que eu chamo de um twang oscuro, ou seja, é um twang feito por trás da faringe. Ou seja, a sensação que você tem, você vai fazer um on, é que você está fazendo ele on, e não on. Um laringe alto assim, on. Que não é o que acontece às vezes. Às vezes o professor, que não é de belting contemporâneo, por exemplo, ou americano, vai pedir twang, ele fala: Can I have a nasal sound? Ele fala isso e você coloca a voz no nariz e é isso. E aí joga fora, joga pra fora, joga pra fora. E aí você pode estar com uma voz extremamente desconfortável. Então, como você está falando de voz mista, eu estou supondo que você quer dizer registro médio.
Então, vai ajudar sim no registro médio, principalmente quando você diminui a massa recrutável, que a voz tende a quebrar, o uso do twang vai fazer com que ela colhe aqui e aí ela não quebre. É ótimo. Mas, de novo, com a certeza de que eu estou com elevação velar, que eu estou com abaixamento da laringe, para que não haja aperto. Tá bom? Espero ter te ajudado. Maestro, boa noite, tudo bem? Eu estou num dilema. Faço aula de belting com uma professora que sabe muito de fisiologia e consegui avançar bastante em 6 meses de aula. Porém, percebo que ela pede sempre para eu usar muito o nariz, pensando no foco do N. Eu me sinto desconfortável com isso, porque minha voz falada tem um pouco de metal de pato. E sempre trabalhei sozinho para arredondá-la, tirando rinofaringe e reforçando a oralidade. Inclusive, esse metal foi o ponto que já na primeira aula falei que mais me incomodava na minha voz. Sinto que isso tem me feito empurrar mais do que habitualmente com a meia cobertura e principalmente tem me impactado negativamente no canto por conta da insegurança com o meu timbre. Qual a melhor forma de lidar com isso? Devo falar que não gosto da voz tão frontal ou é necessário ter esse som para seguir com a técnica do belting? Muito provavelmente sou barítono, talvez baritenor. Muito obrigado por esse quadro, maestro. Tem elucidado muitas questões e aberto minha mente para o que ainda precisarei estudar. Beijos e muito sucesso sempre. Obrigado. É homem ou mulher? Homem. Obrigado, lindão. Olha, é barítono, né, gente? Tô bem louco. Tô bem louco. Essa pessoa é professora de belting contemporâneo capacitada? Porque se for, aí você pode falar abertamente com ela, olha, eu não gosto muito desse som nasal, tem como eu ter um som mais posterior primeiro? Ela vai super entender. Agora, se não é, eu não sei como vai reagir. Não existe essa palavra twang no meu livro. Se você procurar, não tem essa palavra. Eu não uso essa palavra no livro. Por quê? Exatamente porque eu já falei também aqui, quando eu comecei a dar aula de belting, todo mundo cantava assim, e tinha muito twang, mas era um twang raso. E esse twang raso, ele me incomoda. Eu não gosto desse som. Eu acho ele chato. Então, de novo, é uma questão de gosto. Agora, para uma pessoa que aprendeu o canto e tem uma voz robusta, ela tem uma voz já redonda, quando você fala põe twang, a voz melhora muito, certo? Se essa pessoa vira professor, o que ela vai pedir? Twang. Mas se você não é um aluno que tem a voz redonda como a dela, ou de outro, tô dando um exemplo, tô dizendo que seja o caso, mas muitos professores de canto pedem para os seus alunos aquilo que eles tiveram dificuldade. Então, se eu tive dificuldade de escurecer a voz, então, meus alunos todos eu peço para escurecer a voz. Mas se tem um aluno que já tem a voz escura, eu posso pedir para ele cavidades anteriores. Então, de novo, por isso eu falo que não é uma bula. Não dá para fazer um telefone sem fio, sabe? O primeiro ensina uenha, uenha, o segundo, em uenga, uenga, tá bom. Uenga, uenga, o terceiro, benga, benga, e assim vai. E é um telefone sem fio, você não sabe nem por que tá fazendo aquilo. E é muito importante que você saiba. Então, a relação professor-aluno sempre tem que ser uma relação de intimidade, não é? Assim, no bom sentido. Então, os meus alunos, eu faço uma coisa às vezes. Ele descobre um subregistro, eu falo, e aí, o que você achou? Você gosta, não gosta do som? Eu pergunto. Se ele disser que não gosta do som, ele não vai fazer. E não vai adiantar. E ele não vai cantar com uma voz que ele não gosta. Então, ele tem que gostar. Eu posso influenciá-lo. Olha só com esse som. Aí eu mostro para ele parecido um som de uma outra pessoa que é uma diva, sei lá, um divo. E aí ele fala, nossa, é mesmo, é parecido. Essa é a ideia. Agora, eu, infelizmente, não posso obrigar o aluno a fazer um som que ele não gosta. Sabe? Porque aí também entra o lado psicológico. A voz não é gostosa no gogó, porque o ouvido tá esquisito. Sabe? O ouvido tá ouvindo uma coisa que ele não gosta muito. Então, a sugestão que eu dou é que você converse com ela sobre isso. Se ela é professora de belting contemporâneo capacitada, não vai ter problema nenhum. Você vai dizer, eu escuto minha voz extremamente, como você disse, pato. Você disse, eu já recebi essa crítica do meu professor. Você parece um pato esganado. Quando eu comecei a estudar canto, ele falava isso. Parece que estão pegando um pato, assim, ele falava, porque minha voz era muito difícil, né?
E ele não era nada sutil. Era um italiano sem sutileza. Mas eu gosto. Não acho ruim, não. Acho bom. Porque já resolve. Nada de pato. Vamos resolver. E aí ele dizia, metal é bom. Ele dizia isso. Metal você tem. É o ouro da voz. Mas o resto tá ruim. Então, vamos manter esse metal. Vamos dar espaço para ele. Para que ele venha gostoso. Não adianta que a sua voz corra. Ela corre feia. Ele dizia. Então, vamos fazer ela correr bonita. E isso é uma coisa que, quer dizer, ele tá te dizendo que é um pato para te assustar, mas ao mesmo tempo ele tá dizendo que você tem um ouro na voz. Isso é legal, não é? Então, converse e aí veja se de repente não é uma escolha dela. Às vezes na voz dela funciona bem e na sua não tá funcionando. Ou ela pode dizer, não, amor, é que isso aqui é só um processo que eu tô tentando fazer você entender. Daqui a pouco eu vou colocar mais espaço, ela pode te explicar um pouco do processo. Sabe? Que também tem isso com os meus alunos. Às vezes eles me perguntam, professor, eu vou ficar cantando assim? Janeiro, fevereiro. Eu falo, não, isso é um processo e é uma voz muscular, você não vai performar com ela nunca. Então, eles perguntam e você responde. Entendeu?